Olá, estamos aqui hoje para mais um episódio do Fala Séries. Meu nome é Vitória Marcondes, sou comunicóloga e host por aqui. Sejam muito bem-vindos, eu sou a Mariana Marques, jornalista e também host desse programa. Hoje estamos aqui com um convidado muito especial, o atual presidente da Séries, que também já foi dirigente da Embrapa e da Ipagre. Ele está à frente da fundação há pouco mais de um ano e já realizou algumas mudanças. Temos aqui um novo modelo de gestão, novos funcionários, mais transparência e muitas outras ações. Junto com ela surgiram muitas dúvidas também dos nossos assistidos e participantes. E é para isso que a gente está aqui hoje, para conversar sobre isso e trazer clareza sobre esses assuntos. Doutor Murilo, muito obrigada por aceitar o nosso convite e seja bem-vindo ao Fala Séries. Para mim é um prazer imenso estar aqui no Fala Séries, conversar com vocês. Mais do que prazer, eu tinha muita expectativa de vir aqui ao Fala Séries, é algo novo nas séries e muito importante nesse plano de comunicação mais intenso com as pessoas. Doutor Murilo, mais uma vez, muito obrigada por ter vindo até aqui. No último episódio, a gente recebeu o Jobson, o diretor de investimento das séries. A gente conversou bastante sobre investimentos. Você fala muito sobre modernização, No campo dos investimentos, como essa modernização tem sido aplicada? A Séries é uma fundação de previdência com alto conceito no mundo da previdência. São mais de 250 que o Brasil possui, a Séries é a 15ª. E a Séries é muito respeitada e sempre teve bons resultados, rentabilidade. Nós, ao longo, se você pega 30, 20, 10 anos, você sempre bate a meta atuarial, que é aquele piso que você tem que alcançar para garantir que os benefícios serão pagos até o último aposentado da Embrapa, da Ipagre, das outras patrocinadoras. Isso é uma história de sucesso. Mas o mundo mudou, o mundo evolui muito rápido e cada vez mais rapidamente. Agora a moda é a IA, inteligência artificial, então não se fala em coisas diferentes disso. A comunicação, o público mais exigente de informação. Essa é a necessidade de modernizar, não porque a série era ruim, não porque ela tinha deficiência, porque o mundo mudou e ela tem que estar antenada com o século XXI, 2025. Então, na área de investimento, é uma área que a gente tem muita segurança, e já vem de alguns anos, não vem só dessa gestão. Nós temos uma governança muito grande. Eu, como presidente das séries, se quiser fazer um determinado investimento, eu não tenho capacidade para tomar essa decisão. Porque quando chega para a diretoria decidir, passou por várias instâncias, inclusive com a participação das entidades patrocinadoras, e a gente só aprova um processo. Então, isso foi uma evolução que as fundações de previdência passaram ao longo dos últimos anos. Então, isso é muito seguro. Mas a nossa equipe adquiriu um grau de maturidade muito alto. Você veja só, o que está acontecendo nesse momento, de 2025? Uma loucura de mercado. Você dorme hoje com as bolsas lá em cima, acorda com elas lá embaixo. Uma volatilidade muito grande. E essa maturidade da equipe das séries fez com que a gente saiba entender esses mecanismos. Por exemplo, agora em fevereiro, quando deu uma grande subida à bolsa, nós vendemos 300 milhões na bolsa, faturamos. Aumentou o volume de recursos para os planos. Em seguida, houve uma queda, nós compramos. Então, a equipe adquiriu maturidade. E uma coisa que está mudando completamente, aí não é uma decisão das séries, foi uma luta da associação, da ABRAP, que era a marcação a vencimento, ou na curva, dos títulos da dívida pública. É muito difícil das pessoas entenderem isso. Então, quando você chega lá no Flex Séries, ou no Flex da Embrapa, da Ipagre, ou se você vai no Família e vê uma variação imensa, porque os títulos eram obrigados a serem marcação a mercado. Então, se o mercado despencou, despenca a valorização do seu patrimônio. Se o mercado melhorou, aumenta o seu patrimônio.
Então, isso dá uma insegurança. Felizmente, em dezembro, houve uma mudança de resolução e permitiu-se que a gente marque a vencimento. Isso dá uma estabilidade, porque quando você contrata o título para ele ser pago a um determinado valor lá no vencimento, daqui a 15, 20 anos. Quando você marca na curva, na mercado ele fica assim, oscilando. Quando você marca na curva, ele vai em linha reta até lá. Não tem oscilação. Então as pessoas vão olhar e vão ficar mais tranquilas. Opa, não, está rendendo bem. Porque o outro engana. Agora, onde é que há um prejuízo por um embrapiano, por exemplo, que seja do Flex? Se ele se aposenta no dia que está lá embaixo, o patrimônio que ele juntou está menor. Então ele tem que esperar um pouquinho subir. Com a mudança de marcação a vencimento, isso vai acabar. Não vai ter mais essa... E toda a equipe hoje da série está mudando, migrando de marcação a mercado para marcação a curva. Tudo isso vai cada vez mais dar mais segurança nos investimentos. Quando você olhar o seu patrimônio lá, você vai ter certeza de que ele está seguro. Então, essa maturidade, nos últimos anos, a equipe de investimento, ela adquiriu. Então, a série está muito bem encaminhada no relativo a investimento. Essa modernização começou já há alguns anos para cá. Aproveitando que você falou um pouco sobre compra e vendas, olhando de fora tá tendo um boato, umas histórias de que a Séries ela tá vendendo imóveis. Conta pra gente como é que tá funcionando isso. A Séries ela tá quebrando? Eu vejo às vezes alguns comentários de WhatsApp das pessoas, porque tem muita gente que tem a ideia seguinte: patrimônio é bom. Tem muita gente nas famílias. Eu quero ter patrimônio porque patrimônio me dá estabilidade, eu alugo. Depende da situação. Você tem que ver quando é que esse imóvel alcançou o limite do que ele pode nos agregar aos planos, né? E quando ele já está começando a ter prejuízo, né? Nós vendemos, por exemplo, no ano passado, um imóvel em São Paulo, que a gente empatou com a previsão, com quanto ele estava contabilizado nos planos. Nós não tivemos uma perda na venda. Mas ele foi simplesmente comprado para ser demolido, porque ele não é um prédio mais que serve àquela região de São Paulo. Então vamos construir um mega prédio no lugar. Então essas coisas têm que ser percebidas. E o que nós verificamos é que a maior parte dos nossos imóveis alcançou o auge. E alguns nós venderemos com prejuízo. Mas no balanço, na soma de todos os imóveis que nós vamos vender, há um lucro, ou seja, você vai um superávit, na realidade. Você vende mais por quanto ele está contabilizado hoje. O que isso favorece aos planos? Duas coisas favorecem o plano. Primeiro, o plano vai ter mais dinheiro, né? Se tinha lá 100 e vendeu por 120, ele passa a ter um patrimônio de 120 lá no plano. E o segundo, liquidez. Alguns planos estavam precisando de mais liquidez, dinheiro vivo, ter facilidade. Um imóvel, você pode... Eu tinha um imóvel particular meu, uma sala comercial, que eu levei 3 anos para vender. E se eu tivesse precisando do recurso para pagar minhas contas no fim do mês? Felizmente eu não estava. Isso vale para os planos. Então, quando você está muito carregado imóvel, tem a Emater Minas, por exemplo, era um plano que estava bastante carregado em imóveis. Ela podia ter um problema de liquidez ali na frente, falta de recursos para pagar um benefício. Então, essas coisas que as pessoas precisam entender que não há uma regra. Você tem que olhar a situação de cada um dos casos e tomar uma decisão a melhor possível, melhor benefício, melhor retorno possível. Então, quando sai essa notícia, estão dilapidando o patrimônio das séries. Não, nós estamos fazendo com que ele renda mais, né? Muitas vezes você aluga um imóvel e o aluguel não dá um rendimento satisfatório para os planos. É uma bobagem. Então, esse olhar, só quem está ali acompanhando, olhando o mercado, vendo o que você vai fazer, nós vamos vender. Os nossos maiores patrimônios são
o Conjunto Nacional em Brasília e o Shopping Recife lá em Pernambuco. Então, esses são os maiores valores. E vamos vender a sede onde as séries funcionam. Essa mudança de sede, qual foi o pensamento estratégico por trás disso, né? Por que a séries vai sair de lá para ir para outro lugar? Isso tem tudo a ver com a mudança do modelo de gestão. Vou falar também do benefício extra que é o ganho financeiro. Mas nós estamos mudando as séries para trabalharmos em cima de objetivos estratégicos. É o sistema OKR, que é uma metodologia que muita gente está usando, grandes empresas e tal. Você estabelece grandes objetivos, estabelece metas que têm que ser alcançadas e bota toda a equipe trabalhando para alcançar aquela meta. Bom, então você tem que interagir com vários setores, não pode ficar aquela caixinha por caixinha, cada um fazendo sua parte, como se não tivesse nada a ver com o que o do lado faz. Então, essa metodologia faz com que você tenha muitas equipes trabalhando para uma mesma meta que vai impactar um objetivo estratégico, fazendo que a série cada vez alcance patamares mais elevados. Ora, a atual sede da Embrapa, que é uma bela sede, ela segrega, cada um fica num andar. Se eu chego lá antes das 8, você nem sabe se o presidente está lá ou não, porque a sala dele é tão fora dos corredores ali que você não sabe, então você não interage as equipes. A gente vai para aquele modelo que hoje é mundialmente usado, é um salãozão com toda a equipe da sede, todo mundo num salãozão interagindo mais, as pessoas estando mais próximas para trabalhar em conjunto. Algumas fundações nós não vamos usar, que acho que a gente ainda tem que amadurecer um pouco. Algumas fundações, as pessoas inclusive não têm assento próprio, não é aquela sua cadeira. Você chega e, se eu preciso trabalhar com a Mariana, eu sento ao lado dela hoje, eu preciso resolver. Aquela cadeira não é da Vitória, que senta sempre ao lado dela. Aquele dia é minha, porque eu preciso dela. Então, algumas já chegaram a esse estágio. Isso cria uma nova dinâmica para você alcançar resultados, ao invés de cada segmento ficar atuando como se fosse uma série diferente, uma da outra. Então, isso é muito importante. Isso é uma mudança que muda até a cultura da série. As pessoas vão ter novos comportamentos, a cultura modifica. E, fundamentalmente, quando você faz mudanças numa organização, você está tentando mudar a cultura dela, né? Eu tive alguma experiência. A própria Embrapa, nós fizemos uma mudança imensa nos anos 90, trazendo para dentro dela temas que simplesmente não passavam perto da Embrapa. A questão da agricultura familiar, a questão de meio ambiente, eram temas que... alimentação saudável, né? Questão de orgânicos, tudo isso não era agenda da Embrapa. Então foram mudanças importantes que mudam a cultura, posicionamento, as pessoas passam a refletir de forma diferente, é o que está acontecendo na série. Doutor Murilo, por falar em questão de mudança de cultura, a gente sabe que esse não é um processo fácil. Além disso, está tendo novas contratações. Como está funcionando essa questão da gestão? Principalmente, como é que vocês estão fazendo para isso se tornar eficiente, considerando que... Bom, a série está passando por um momento um pouco mais de cortes de gastos, um momento mais instável. Então, como é que você faz para trazer de verdade essa mudança da cultura? Afinal, realmente as novas empresas estão aceitando, mas é um pouco difícil você mudar do dia para a noite, por exemplo. Então, como é que a Séries hoje está pensando estrategicamente? Bom, primeiro, a diretoria tem que dar o exemplo, né? É muito importante o exemplo, né? Igual na família, né? Pai e mãe. Não adianta querer ensinar o filho alguma coisa. É o exemplo que faz com que seus filhos tenham uma conduta à esperada dos pais. É a mesma coisa numa empresa. Então, nós estamos, primeiro, a nossa própria conduta como liderança do processo. A segunda, estamos trabalhando muito com as pessoas, fazendo esclarecimento. Vão aumentar muito, vamos fazer muitas conversas com especialistas para que as pessoas vão entendendo o que é essa mudança, por que ela precisa mudar. E uma coisa que está acontecendo, importante, foi a entrada de muita gente nova. Também isso é importante, oxigena, rompe processos já
de rotineiros, de comportamentos rotineiros, né? Então, tudo isso é uma série de coisas que vão acontecendo ao mesmo tempo que vai mudando a cultura. E, evidentemente, algumas pessoas também deixaram as séries porque a gente percebeu que não estavam adequadas a esse espírito que a gente quer criar, né? Então, é um pacote de coisas que tem que acontecer gradativamente para que as pessoas comecem a se comportar e ter uma outra cultura, né? Essa cultura que a gente está querendo implantar, no fundo, o que é? Nós precisamos saber que participantes assistidos, né, assistido por nossos ouvintes é o aposentado, né, que é o termo técnico usado, é assistido, eles são nossa razão de existência. E são pessoas que precisam ter um tratamento humanizado. As pessoas estão cansadas de ficar teclando e falando com o robô e não conseguindo resolver seus problemas. E isso é muito importante e difícil de ser feito. As pessoas falarem com os outros com absoluto carinho, né, com absoluta empatia, né, com que você tenha o cuidado com aquela pessoa. Principalmente aqueles, então, que estão já na fase de aposentado, que já estão mais velhos, né, que requer um cuidado especial. Então, no fundo, a maior parte dessas mudanças é para a gente chegar a esse momento, né? E chegar a uma coisa que está sendo falado muito no mundo da Previdência, mas que poucos praticam, que é você dar assistência a essas pessoas para a qualidade de vida. Ajudar a gerenciar a sua área financeira, né, da sua aposentadoria, a formar suas poupanças, a formar sua renda para essa fase da vida, mas também ter outros produtos sendo agregados. Por que a gente só tem que oferecer a previdência, o benefício da aposentadoria? Nós podemos oferecer muitas outras coisas associadas a isso que vai melhorar a qualidade da vida das pessoas. Nós não somos um banco que visa lucro. Eu não sou presidente de um banco que eu tenho que fazer lucro para eu gerar dividendos para os meus acionistas. Não. Nós somos uma fundação que os donos dos planos são os participantes e as patrocinadoras. Então, nós só existimos para dar qualidade para essas pessoas. Então, tudo isso, todas essas mudanças, agora, isso não é que as séries não seja completamente fora desse mundo, mas isso cada vez está mais sendo exigido das organizações. As pessoas estão sem paciência para não serem tratados dessa forma. E esse não é um problema das séries, tá? Esse é um problema de todas as fundações de previdência do Brasil. Elas estão tendo que se olhar para dentro de si para essas mudanças. Doutor Murilo, mudando um pouquinho o assunto, né? O relatório de controles internos do Conselho Fiscal, ele é publicado semestralmente e os nossos participantes e assistidos têm acesso a eles, né? A publicação do primeiro semestre de 2024 levantou algumas questões e críticas, né, por parte deles, e a gente queria tratar sobre algum desses temas que aparecem no relatório. Um dos pontos muito questionados foi a questão dos bônus, que assim, antes não era muito clarificado para as pessoas como que eram essas metas, o atingimento, por que estavam dando esses bônus. Eu queria saber com você como é que isso, agora que você está tratando muito sobre transparência, como é que você vai conversar com essas pessoas e mostrar para eles esses bônus, por que está tendo esse dinheiro extra. Isso está um pouco ainda na dúvida se realmente essas metas estão sendo alcançadas, então como é que isso vai se tornar um pouco mais mensurável? Primeiro, esses apontamentos, todos os relatórios do Conselho Fiscal e da auditoria da própria Embrapa, eles estão recheados de coisas reais, né? Não são ficção, são pessoas competentes que estão analisando. E isso foi a primeira coisa que a diretoria passou a se debruçar muito sobre esse relatório para encontrar esses problemas. Essa é a questão do pagamento da participação nos resultados. Ele tem dois lados, dos funcionários da diretoria. A participação nos resultados, como era medido antes, me parece que era frágil, né? Então, nós estamos agora em 25, vai ser uma medição
se alcançamos com muito rigor, é tudo mensurável, né? Algumas é sim ou não, ou seja, é 0% ou 100% realizado, outras não, tem alguma métrica, mas é tudo mensurável e foi aprovado pelo Conselho Deliberativo, né? Porque antes você estava muito em cima de coisas que às vezes eram rotina. E agora não, é o salto qualitativo das séries que está sendo medido, se nós estamos alcançando um salto qualitativo. Aí faz sentido você pagar uma participação. Olha, vocês ajudaram a fazer um salto de qualidade, não ficaram só na rotina para o qual vocês recebem o salário de vocês. Vocês fizeram um esforço adicional e deram um salto de qualidade na série. Então, legal. Então, essa mudança de 24 para 25 já aconteceu. 25 há uma medição clara e tudo vai ser exposto, mostrado para todos os participantes assistindo. A gente implantou uma política de total transparência. Ela não aconteceu ainda como nós queremos, mas vai acontecer. Ela está gradativamente acontecendo. A área de comunicação mesmo é uma área que está mudando radicalmente dentro da série. Então, todo mundo vai saber por que se pagou 60% do valor máximo, 50%, 30%, 80% ou até 100%. Acho muito difícil, mas pode acontecer. Então, isso é no caso da diretoria, nós decidimos não receber. Uma decisão, a coisa estava muito complicada, não é um dinheiro que vai mudar a vida da gente. Não é para isso que nós 3 diretores estamos lá. Nós estamos lá para mudar as séries. Então, nós tomamos uma decisão, eu já tinha pensado nisso desde o início, e aí houve a adesão dos 2 diretores, e nós tomamos uma decisão, nós não queremos receber isso. Talvez um dia esse assunto volte, mas não para benefício nosso. Talvez para uma próxima gestão a gente estabeleça. É justo também que a diretoria, se ela conseguiu dar um salto de qualidade, receba alguma bonificação por isso. Isso é feito no mundo todo, empresarial. Se for para os Estados Unidos, a história do bônus é sempre uma coisa muito que segura muito os altos executivos das empresas. Mas não temos maturidade ainda para tratar desse assunto em relação à diretoria, e para nós 3 ela não irá existir. Talvez a gente prepare para uma nova gestão no futuro. Um dos pontos levantados no relatório foi o apontamento de pagamentos indevidos ou adiantados, né? O que a série está fazendo para evitar que esse tipo de coisa aconteça novamente? Nós tínhamos muita fragilidade na área de contratos. Nós não tínhamos uma instrução normativa robusta. Eu venho da área pública, passei 40 anos na área pública. E na área pública as coisas são mais... tem mais processos mais claros, né? Então, nós tivemos que avaliar tudo que a gente tinha de contrato. Teve alguns casos muito emblemáticos, né, de uma empresa de TI que a gente contratou, foi adiantado o pagamento. Hoje estamos na justiça porque a empresa simplesmente não entregou o produto e a fragilidade do contrato permitiu que ela não executasse e recebesse. Mas claramente fragilidade contratual. Nós, depois de meses estudando todos os contratos que nós tínhamos, chegamos a uma instrução normativa, a contratos padrão, como a área pública existe, contrato padrão. Você já sabe que você participa de uma licitação, que o contrato que você vai assinar é aquele, com aquelas cláusulas. Quer, não quer, eu chamo outro, né? E nas séries passou a ser assim a partir de agora, mais recentemente. Então, e nós estamos pegando os velhos contratos e levando todos eles para esse novo modelo, mesmo contratos já assinados. Fora termos cancelado vários, né? Alguns que não dava mais para segurar, que não tinha como justificar dentro de dessa nova instrução normativa, não dava para segurar. Então, nós viemos cancelando contratos, enquadrando contratos e um novo regulamento muito transparente. Se vocês verem, por exemplo, e vale para a pessoa física também, não só para a jurídica,
Nós estamos dando muita publicidade a essas contratações. Por exemplo, nós abrimos contratação para advogado recentemente, apareceram 300 candidatos. Nós botamos no LinkedIn, botamos no site. Antigamente não era muito assim. Você saía, as pessoas indicavam, uma meia dúzia de pessoas, você escolhia as pessoas. Agora nós estamos dando, vai para uma empresa que faz pré-seleção, depois nós entrevistamos. Entrevistas das quais, inclusive, eu participo de todas elas, porque eu preciso ver se o perfil que está entrando é um perfil que vai me ajudar a fazer todas essas mudanças. Eu não quero pessoas que não querem mudar as coisas, que vêm aqui só para ganhar um salário, um bom salário e bater o ponto. Então, o meu olhar na contratação é esse. Então, essas mudanças elas já se efetivaram. Então, esse é um problema que você tem, né? O relatório lá do primeiro semestre de 2024 apontou um monte de coisa, mas ninguém leu o que foi feito, né? Aí as pessoas ficam indignadas com razão. Mas, por outro lado, pouca gente lê a explicação que você dá, a solução que você deu para o problema, né? E foram muitas. Quem leu provavelmente no fim de 2025 relatórios da auditoria da Embrapa, do Conselho Fiscal, vai ver que os apontamentos despencaram, né? Então, quase todos sendo solucionados, né? Então, esse é um processo que a gente tem que... É um processo de evolução, mas a culpa é das séries, que não explica direito para as pessoas o que está acontecendo. É como se não houvesse direito dos participantes, das patrocinadoras, saber exatamente o que está acontecendo. Tem que saber, né? E teve um ponto que eu não falei, por exemplo, da mudança das séries, da sede, que eu falei que visa muito mais, mas nós tivemos um benefício extra. Nós vamos economizar, em 10 anos, 23 milhões de reais. Nós vamos sair de uma área de 2.400 metros quadrados, que tem jardim, tem varandas imensas, para uma área de 600 metros quadrados. Onde nós não vamos ter que mais administrar ar-condicionado, não temos que administrar. Nós temos um condomínio, a gente paga o condomínio. Então, despenca um custo. Essa é a maior economia que a gente vai fazer dentre tantas que a gente está fazendo. E uma coisa ajudou muito a enfrentar esses apontamentos. Antigamente, o presidente era responsável pela área administrativa. Olha, o presidente tem que ficar responsável pela visão estratégica da organização. Para onde nós estamos indo? Ele é o principal responsável a dizer assim, estamos indo para aqui. Ele é o principal responsável. E insubstituível nessa. Não adianta uma pessoa de um setor ou outro dizer, porque ele não tem o poder de liderar essa mudança. Então, uma das primeiras coisas que eu fiz, sem aumento de custo algum de pessoal, só com demissão, remanejamento de recursos, criamos uma superintendência administrativa. E toda essa carga que ficava nas costas do presidente, que acabava não tendo tempo de se dedicar, e às vezes muitas vezes não tinha experiência suficiente para isso, foi para esse superintendente, que fica responsável por trabalhar esse problema de contratos. E, além disso, fizemos uma coisa que nós não somos obrigados a fazer, que foi a criação da auditoria. Isso vai mudar muito, porque um auditor interno, ele resolve os problemas muito antes da auditoria externa, seja o Conselho Fiscal, a auditoria da Embrapa, apontar alguma coisa. Ele está ali. Eu tenho essa cultura, eu aprendi na Embrapa. Eu fui 38 anos na Embrapa, e a Embrapa sempre teve uma auditoria modelo. Eu fui muito auditado quando eu era chefe de centro, e depois, como presidente, eu recebi o relatório da auditoria. E sempre garantiu que a Embrapa não tivesse problemas. Então, aí quando eu fui presidente da IPAGRE, a primeira coisa que eu fiz, eu encontrei uma auditoria lá frágil, foi fortalecer a auditoria. Eu levei isso, essa minha cultura, né, embrapiana, para as séries. E vai dar certo, né? Estamos com um auditor interno de olho em tudo que nós estamos fazendo, né? Então, tudo isso são mudanças que, ao longo do tempo, as pessoas vão percebendo.
Vemos que vocês estão adquirindo novos meios para poder trazer mais, mas a gente queria saber como é que isso vai ficar explícito para as pessoas que hoje são assistidas, como é que também a séries vai conseguir recuperar essa confiança, considerando todas essas questões que a gente trouxe, que já foram problemas anteriores. Esse é um tema muito importante, né? Como eu disse, os planos não são das séries. A série não pode tomar decisão sobre planos, ela não pode esconder informação. Os planos são das patrocinadoras e dos participantes e assistidos. Eles têm que tomar decisão. Então, para isso, a informação tem que ser permanente. Nós estamos criando um novo relacionamento séries patrocinadoras, trazendo para patrocinadoras com muita antecedência coisas boas e coisas ruins. Né? Se há um problema qualquer que possa haver um equacionamento, que é o pagamento de uma contribuição a mais, extraordinária, a gente tem que avisar com muito antes. E as pessoas têm que entender por que aquilo aconteceu. Houve alguma incompetência ou aquilo é fruto de outras razões? Por exemplo, uma coisa está mudando os planos todos. Longevidade. As pessoas estão vivendo muito. Lá em 79, quando se criou as séries e criou o plano básico da Embrapa, quem é que imaginava que as pessoas iam passar de 90 anos folgado? Quem é que imaginava que aos 75 anos um monte de embrapiano não deixasse a Embrapa continuasse a trabalhar? Né? E isso vale para a IPAGRE, vale para a Emater. Ninguém imaginava isso. Né? Uma pessoa de 60 anos já era considerada uma pessoa idosa. Então, e é hoje legalmente, porque eu acho um absurdo, eu me beneficio disso. Eu entro na fila lá do avião nos idosos, mas acho um absurdo. Depois eu vou para a academia de ginástica, pegar um peso e levantar e correr na esteira. O mundo está mudando, então tem que mudar. E aí a transparência tem que ir acontecendo, porque as pessoas é que têm que decidir. Né? Outro dia, a nossa atuária deu um exemplo. Tinha uma patrocinadora que tinha só 100 participantes. E aí ela propôs que o equacionamento, qual o nível de equacionamento, que ia ter que ter um equacionamento. Aí tinha de um mínimo ao máximo. Reuniu os 100 e perguntou o que vocês querem. Se for o mínimo, tem o risco de faltar dinheiro lá no final. Se for o máximo, vocês vão gastar muito dinheiro agora. Decidido por 50%. Nem lá, nem cá. Foi uma decisão coletiva. É claro que não, é muito difícil fazer com a Embrapa, com mais de 10 mil participantes, é muito mais complexo. Mas, de alguma forma, você tem que chegar nas patrocinadoras com essa informação. E para os participantes assistidos, na pesquisa que a área de comunicação fez lá, ficou muito evidente a necessidade de mais rotina de informação e de novos mecanismos. O pessoal gosta muito de e-mail, até pelo perfil da idade dos participantes. E o WhatsApp é o que se usa. Nós temos que mandar mais informação para essas pessoas, para elas se sentirem seguras. Porque o principal crise que a série sofreu foi o saldamento da Embrapa, do plano da Embrapa, que está em andamento. Isso criou muita insegurança por desinformação. E criou-se dois grupos antagônicos dentro da Embrapa, 1000 para um lado, 1000 para o outro. Os que queriam o saldamento e os que tinham medo do saldamento, achando que iam ser prejudicados. Né? Então, isso podia gerar, num universo de 8 mil funcionários, isso é muito ruim. Eu não queria ser presidente da Embrapa tendo um conflito interno dessa natureza, né? De um contra o outro, né? Funcionários um contra o outro. Então, agora, a falta de transparência sobre esse processo é que dá insegurança. O pessoal tem me pedido, hoje mesmo eu recebi pedido de informação de funcionários que dominam um pouco mais, querendo saber como é que, porque está lá na Previc, que é a nossa autarquia que nos fiscaliza, é quem diz, pode fazer o saldamento, tem que perguntar a ela que diz que pode. E outra coisa, não é a séries que quer fazer o saldamento. Quem decidiu e quem decide se quer saldamento ou não é a Embrapa. A séries não pode tomar essa decisão e nem deve tomar partido. O que a série deve dizer
para a Embrapa, para a Ipagre, para a Emater, ó, se você fizer isso, vai acontecer isso. Se você fizer aquilo, vai acontecer aquilo. Então, essa é a função da SEDES. Hoje está tramitando normalmente o saldamento na Previc, conforme eu disse. Eu falei em novembro do ano passado que podia levar um ano, o pessoal me criticou, mas é isso mesmo. Só na Previc são 6, 7 meses que leva. E, legalmente, depois que a Previc der a autorização, você ainda tem 180 dias para implantar. Pode ser que se implante menos, tá? Mas você vê que o processo em si ele é demorado, e aí as pessoas ficam inseguras. E aí a sua pergunta está correta. Nós temos que fazer um trabalho muito grande para as pessoas acreditarem. Acreditarem. O que começou a acontecer foi as pessoas deixarem de acreditar nas séries, no que a séries diz. Então, todo esse trabalho que a gente está fazendo, e as mudanças na área de comunicação, principalmente, ele visa a resgatar a credibilidade. Eu sou um aposentado das séries. Eu nunca me preocupei com as séries quando, mesmo depois que eu deixei presidência, tudo. Eu nunca me preocupei. Eu sempre dizia, não, está em boas mãos. Só que as pessoas agora estão duvidando se está em boas mãos. Tá? Então nós temos que resgatar isso. As pessoas precisam confiar que é um bom negócio, que nenhum outro negócio vai dar tanto rendimento que você já ganha no depósito, quando você recolhe lá R$1.000 no mês, a patrocinadora põe 1.000 também. Você já ganhou 100% só aí, fora o rendimento. Então, as pessoas, a grande maioria tem muito receio de mercado financeiro, não entende, tem horror. Boa parte tem até horror de acompanhar isso. Mas vê na televisão lá, a bolsa, quando vê lá que a bolsa despencou, você diz, o que aconteceu com o meu dinheiro? Aí estoura um problema numa outra fundação, diz, mas aconteceu aquilo lá, está acontecendo na nossa também. Nós vamos reconstruir essa credibilidade. Mas ela é um processo, né? Gradativo. É dia após dia, para a gente voltar a ter muita segurança nas séries. É o melhor investimento que alguém pode fazer quando olha para a sua vida inteira. Né? É claro que se eu contribuo com R$1.000 por mês, eu digo, poxa, eu não estou comprando o meu celular novo. Né? Mas lá na frente, eu sou aposentado. Vocês não têm ideia o que é você sair de um patamar de salário daqui e cair para cá. E se você cair só para o INSS, aí você está no inferno. Ou você fez mega investimentos, ganhou grandes heranças da sua família, ou você vai sentir. A minha renda pessoal caiu para metade. Né? Aí você se acostuma com o padrão de vida, no dia seguinte da aposentadoria você diz, não dá mais. Filhos, eu não vou mais pagar o jantar, não. Vocês têm que rachar comigo, né? São coisas desse tipo do dia a dia. Só que as pessoas precisam pensar. Então, quando pensa, é o melhor negócio que existe. Murilo, você falou um pouco sobre essa questão das informações falsas, né? Qual o impacto que isso tem nas séries? Como vocês têm sentido isso? Nossa, é impressionante. Algumas até hilariantes, como foi a da compra de títulos da Venezuela, porque o governo é do PT, me associaram a ser do PT quando eu sou. Aí lançaram um negócio comprando título da Venezuela. A Venezuela deve ter título, mas, e com todo respeito ao país, não estou aqui respeitando a Venezuela, são co-irmãos nossos aí da América do Sul, mas quem é que vai sair comprando título da Venezuela, um país que está numa situação... Então, isso cria insegurança. Uma pessoa fala, o colega do lado diz, se ele falou, ele sabe de alguma coisa. Né? Então, são notícias que são muito ruins, né? Que não agregam nada. Algumas são por desinformação, as pessoas repetem coisas porque não sabem, e outras são de má fé. Né? Essa da Venezuela só pode ser de má fé. Né? Não é possível. Eu não sei nem como é que a gente compraria um título da Venezuela. A gente tem título da dívida pública brasileira.
Isso é o melhor negócio do momento. Todo mundo indo para o título ativo da República Brasileira. Taxa Selic lá no espaço, batemos meta atuarial, é o melhor negócio do mundo hoje. Não é o melhor negócio para o Brasil necessariamente, porque você deixa de investir nas empresas, na Bolsa de Valores. Mas a nossa primeira função é cuidar das pessoas, né, que apostaram nas séries. Então, as fake news, as notícias falsas, elas realmente criam um clima ruim, ajudam a criar um clima. Então as pessoas precisam ter mais calma, se informar melhor. Nós estamos melhorando a nossa comunicação. Eu sempre digo que a notícia falsa prospera por falta de ação daquele que tem que se comunicar. É claro que elas prosperam muito mais rápido, né? Que é muito melhor você ficar passando para os amigos uma bomba do que uma boa notícia. É muito mais interessante para divertimento das pessoas. Agora, realmente nos dá muito trabalho. Isso gasta uma energia muito grande se você ficar... Agora mesmo estão me pressionando para fazer live com os eminentes da Embrapa, que estão achando que está demorando muito. E aí já começam a inventar coisas. Está demorando porque não sei o quê, porque o Murilo não está dando bola, porque ele não está dando prioridade. Então é complicado, né? Aí te suga uma energia que você devia estar usando ela para melhorar as séries, né? Mas faz parte do jogo, né? A gente vai encerrando por aqui, mas eu gostaria muito de agradecer, Dr. Murilo, por aceitar e ter essa conversa aberta com a gente para esclarecer pontos que estão trazendo dúvidas por aí. Você quer deixar alguma mensagem final para os participantes e assistidos que estão assistindo a gente agora? Seria muito importante que, da parte dos participantes assistidos, cada um procurasse os canais da série de informação. Nós vamos melhorar muito, vamos começar a falar muito com as pessoas. E buscar-se, na dúvida, procura a informação, né? A gente sabe que eu escuto muito elogios ao nosso relacionamento, a turma que atende os telefones, mas também ouço críticas. Às vezes as pessoas elogiam, fui muito bem atendido, e outros, não tive informação alguma. Então, tudo isso é um processo, mas não se deixe levar pela desinformação e comece a apostar, voltar a apostar que as séries é um negócio seguro. E realmente é. Eu fiquei muito confortável. A gente responde com o nosso CPF como presidente. E eu estou falando de 12 bilhões de reais. Eu não tenho dinheiro para cobrir alguma coisa errada que eu faça com 12 bilhões de reais, que é o nosso patrimônio. Então, a gente não pode errar. Então, as pessoas precisam se antenar um pouquinho e olhar com mais carinho a desinformação. Isso que eu mais esperaria de um participante assistido, procurasse mais a informação. Nós temos nossos erros e estamos consertando. Inclusive, eu gostaria de convidar todo mundo que está assistindo a gente para trazer suas dúvidas, sugestões, fale pelos nossos canais oficiais ou pelas redes sociais das séries. Estamos aqui para ouvir vocês. Esse episódio foi construído a partir das dúvidas, né, das questões que estavam sendo levantadas por vocês, então esse relacionamento é muito importante. Não se esqueça de seguir a gente nas nossas redes sociais, tem muita informação, muita coisa nova por lá. E a gente se vê no próximo Fala Séries. Obrigada pela sua companhia e até a próxima!